o poder da conexão com a SOCNet. Como a SOCNet multiplica? E para essa palestra, eu vou chamar ao palco o Alexandro Santos, meu companheiro aqui de SOC, meu parceiro de SOC, executivo de vendas de SOC. Bem-vindo, Alex. Vou chamar também o Bernardo Junqueira, que é diretor técnico no Grupo Ocupacional, e o Luiz Viana, CEO da Expert Ocupacional. Bem-vindos, tenho certeza que será mais uma palestra rica, com ótimas dicas e um olhar valioso de profissionais de tão grande sucesso como vocês. O palco, a nave é de vocês, conduzam esse show. Perfeito, perfeito. Obrigado, Aline, obrigado aí por essa explanação tão rica. E vamos contribuir, né, pessoal? Eu estou aqui com dois feras, né, para a gente dar início aí a falar um pouquinho de negócio, né? Pegando um gancho da última palestra que foi trazida para nós, muito enriquecedora ali com a Joana e com o Silvio, parabéns aos dois. Aqui nós estamos para falar também de negócio, tá? O que é a SOCNet, né? O que ela vai trazer? Né? O que a SOCNet ela pode revolucionar o mercado de SST do ponto de vista de você que é prestador, você que é SESMIT que nos acompanha, né? Vou fazer uma breve explanação aqui, bem rápida, tá? Até porque as pessoas que vão ter maior destaque dentro aqui da nossa apresentação são o Luiz e o Bernardo, tá? Antes de mais nada, eu sou o Alexandro, né? Conforme a Aline mencionou, eu sou executivo de vendas aqui do SOC, tá? E vou estar aqui responsável, né, por ministrar aí uma palestra junto com esses feras falando sobre oportunidades aí com o SOCNet. Vou apresentar aqui rapidamente, tá? Aqui eu vou abrir aqui a minha apresentação bem rápido, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que é de fato o SOCNet, né? Então, né, o poder da conexão. Como o SOCNet multiplica oportunidades, né? Então, como que é isso, né? O que é SOCNet, né? Muitas vezes, eu já ouvi falar do que é SOCNet, eu tenho mais ou menos uma noção do que é SOCNet, mas eu não sei o que é, né? Então, o que de fato é o SOCNet, né? SOCNet, pessoal, é uma rede, tá, que nós temos dentro do SOC, tá? É uma rede de serviço de saúde e segurança do trabalho, onde dentro do SOC a gente oferece uma plataforma inovadora para você, prestador, se conectar com o SESMIT, para você, SESMIT, se conectar com o prestador, né? Com o SOCNet, você pode contratar ali serviços, né, de todos os pontos de vista, né, seja serviço de consultoria, serviço de treinamento, avaliações ambientais, então você vai ter todo um know-how, né? E que tal vocês fazerem parte de uma vitrine com mais de 3.000 prestadores de serviço que estão aí no Brasil inteiro? A gente vai explorar isso com bastante ênfase durante aí os próximos passos, tá? Mas quais são os benefícios, né? Eu, credenciado, eu SESMIT, quais os benefícios que eu tenho em ter ali o SOCNet como uma rede credenciada? O primeiro benefício, né, que você vai encontrar lá os serviços de SST no único local, de forma rápida, ágil e utilizando a tecnologia do SOC como aliada, né? Você vai fazer parte, como eu mencionei, de uma vitrine com mais de 3.000 prestadores de serviço a nível nacional. Você, prestador de serviço, vai conseguir colocar no seu portfólio que você atende a nível nacional, porque ali também é um ambiente onde você consegue gerar parceiros, né, para trabalharem em conjunto nesse processo de atendimento via SOCNet. Você vai agilizar o seu atendimento, você vai ter ali atendimentos atualizados e digitalizados em tempo real, né? Você vai reduzir custos e retrabalhos, né? Porque uma vez eu trabalhando de forma sistêmica e integrada, eu vou ter ali uma redução considerável de trabalho, vou ter agilidade no meu faturamento, vou entregar resultado do serviço prestado em tempo real, vou ter o quê? Uma padronização das informações em um só lugar, né? E vou eliminar custos com papel, espaço e armazenamento, né? Ou seja, vocês vão ter também aqui dentro da Age um time de rede credenciada que vai estar sempre à disposição para auxiliar vocês aí no que vocês precisarem, tá? Mas aqui na tela, vocês estão vendo ali, né,
o que é, de fato, como que funciona esse processo, né? Na SOCNet, você vai conseguir, né, através aqui desse campo, né, buscar, né, prestadores, né, parceiros ali, né? Ou seja, você pode pesquisar por nome, por estado, por endereço, né? Então, você consegue fazer a busca e aí você vai trazer aqui, ele vai trazer para vocês ali, né, o nome, os dados, o serviço ali que o Alex, prestador atende. só desculpa te interromper, a apresentação ela não está sendo apresentada. Opa, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação, deixa eu pegar esse próximo slide, tá? Que essa é a parte mais importante aqui da conexão, tá? Pronto, Agora vocês estão agora vendo foi. aí o meu slide, certo? Né? Então, nessa parte aqui, que é a parte mais importante, é onde vocês vão, dentro do SOC, conseguir ali, né, buscar, né, o prestador de serviço para ele atender vocês, né? Então, você consegue buscar ele pelo nome, né, pelo endereço, né? Então, você consegue trabalhar aí nesse sentido, né? Aqui, quando você busca o prestador, ele vai aparecer aqui o prestador, né, de serviço aqui, né, para você saber quais são os serviços que ele oferece, qual o endereço dele, se ele está próximo do seu ambiente, se ele está longe do seu ambiente, né? Então, você vai conseguir, através ali do SOC, não só lá localizar ali o prestador, como também você vai conseguir, né, buscar detalhes ali do serviço que ele oferece, tá? Além disso, né, você vai conseguir construir um fluxo de atendimento, e aqui eu trouxe um fluxo mais ou menos desenhado para vocês entenderem, né, o que eu RH, eu, SESMIT, consigo trabalhar de forma automatizada, alinhando o meu fluxo de forma sistêmica, né, com o meu prestador, né? Então, o fluxo seria, né, eu envio o pedido de exame para o prestador, seja por e-mail, né, seja direto do SOC, né? O prestador, o RH, né, manda direto do SOC, pessoal. Então, não precisa extrair o pedido, não precisa anexar no e-mail, tudo isso de forma sistêmica, né? O prestador, quando ele recebe o pedido e recebe o colaborador, ele vai fazer ali os lançamentos dentro da própria plataforma do SOC, né? Vai lançar o resultado de exame, vai lançar o ASO, vai fazer todo esse processo dentro do próprio SOC, né? E aí eu vou ter, o prestador consegue, né, digitalizar as informações, né, para que ele possa subir na nuvem do SOC, que é o SOC GED, tá? Ou seja, a partir do momento que o prestador ele fez o atendimento, o prestador ele fez em tempo real. O RH pode ir lá em tempo real e extrair o dado, né, se esse atendimento for feito em tempo real. E se o SOC tiver configurado para fazer a mensageria pré-social, essa mensageria ela é feita de forma automatizada, tá? Então, para vocês entenderem, negócio, né? Eu alio o SOC, a tecnologia, ao dia a dia da operação da minha empresa. Seja a minha empresa sendo um SESMIT, seja a minha empresa sendo uma prestadora de serviços, né? Então, o SOCNet é um aliado aí em uma revolução na rede credenciada que nós temos dentro do SOC. E para você, cliente, né, que ainda não conhece, você prestador que ainda não conhece e deseja aí, né, ter mais informações, você pode mandar um e-mail ali em credenciamento@soc.com.br. Mas vamos lá, pessoal. Como eu mencionei, nós estamos aqui para falar de negócio, né? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar e vamos falar agora sobre negócio, tá? Eu vou trazer aqui para o Luiz uma primeira pergunta ali, para que o Luiz possa abrir um pouquinho mais a mente aqui do nosso público, para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, ali do SOCNet, né? Então, Luiz, me ajude aí com uma primeira pergunta, né? Como que você acha a conexão SOCNet, como que ela se encaixa na visão estratégica a longo prazo das empresas SST? Explica um pouquinho para nós aí, Luiz, dentro do ponto de vista da Expert. Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, poder dividir esse espaço. Espero que todos estejam me ouvindo. Tá chegando aí, Alex? Tá tudo certo? Legal, muito bom. Bom, pessoal, quando a gente olha a partir de uma questão de gestão estratégica,
A gente costuma aqui trabalhar com 3 pilares na nossa visão estratégica: geração de receita e caixa, gestão de custo e gestão da qualidade. Esses são os nossos 3 pilares estratégicos, que a gente trabalha a curto, médio e longo prazo. Sustenta tudo o que a gente faz. Então, quando a gente olha para a SOCNET, ela realmente impulsiona bastante esses 2 primeiros que eu citei, até com base naquilo que você já trouxe. Então, quando a gente fala de geração de receita e caixa, e quando a gente fala de gestão de custo, está plugado na SOCNET, fazer parte da comunidade, e a gente multiplicar, trabalhar junto, né, dividindo e potencializando as oportunidades, é sensacional. Então, o olhar estratégico da SOCNET, no nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, está ligado a esses 2 pilares, então, geração de receita e caixa e gestão de custo, tá? Aí depois a gente detalha mais um pouquinho isso tudo aí no nosso bate-papo. Valeu, pessoal. Passar aí para o Bernardo. Show. Perfeito. E Bernardo, tá? Na sua visão, tá? Qual o principal desafio gerencial que nós temos hoje, tá? Na integração, né? Entre SESMIT, prestador de serviço, né? Tanto ali do ponto de vista gerencial quanto do técnico, né? Então, o que você entende que é o principal desafio gerencial que a gente tem ali para utilizar a conexão ali, o processo de atendimento via SOCNET? Tá no mudo, Bernardo. Opa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O som tá bom, Alex? Tá ótimo, perfeito. Prazer estar aqui com vocês hoje, né? É sempre um prazer conversar com pessoas, né? Que usam e entendem de SOC igual a gente, né? E trazer um pouquinho do nosso conhecimento para todos os usuários é sempre um momento importante para a gente. Eu acho que o maior desafio quando a gente fala da rede credenciada, né, e do uso do SOCNET para otimizar esses problemas é a questão da complexidade operacional, né? Hoje já é complexo o desafio de você gerir a sua clínica ocupacional, né? Quando eu falo clínica, né, as empresas prestadoras de serviço. Imagina gerir a sua clínica e ainda gerir várias clínicas onde você atende utilizando uma rede credenciada, né? Então, com o SOCNET, a gente consegue trazer muitos desses desafios de uma forma integral, né? Uma forma única dentro de um único local, né? A gente acaba com múltiplos e-mails, a gente acaba com aquela necessidade de telefonemas para agendar, para confirmar horário, depois para ligar para a clínica para pegar o resultado do exame, postar no SOC. Então, com o SOCNET, ele possibilita a gente trazer essa otimização de todas as operações, tanto do cliente, quanto do prestador de serviço, quanto da clínica que é credenciada, né? E o SOCNET é interessante nesse desafio, porque ele lhe permite atuar nas 2 frentes. Nós, como prestador de serviço, atuando, credenciando clínicas para poder apoiar os nossos clientes, e nós, como credenciadas de outros prestadores de serviço. Então, o SOCNET permite resolver todos esses desafios operacionais e ainda trazer essa capilaridade, né, de atendimento nacional que você consegue expandir e melhorar o seu atendimento, seja ele interno, quanto seja ele na rede credenciada também. Perfeito, Bernardo, perfeito. Então, pessoal, para vocês entenderem o poder de conexão que a SOCNET ele traz para vocês, o poder que vocês têm nas mãos. Imagina tá? Eu sou um prestador local, tá? Eu sou de uma cidade local onde o meu cliente ele tem empresas a nível nacional, né? Eu consigo atender ele a nível nacional? Não, porque a minha empresa é local. Com a SOCNET, eu consigo buscar parceiros a nível nacional, me conectar com eles, né, com esses parceiros, para que eu possa atender essa grande companhia a nível nacional, tá? Então, é um poder de conexão que eu tenho dentro do SOCNET, onde eu não me limito só numa região, tá? Eu consigo expandir o processo de atendimento da minha empresa a nível nacional. É aquilo que eu falei no começo. Eu consigo, de fato,
fazer com que o meu portfólio seja a nível nacional, não preciso ficar restrito a um local em específico. Então, a SOCNet, só o SOC tem esse poder, porque hoje nós temos prestadores, né, e temos parceiros no Brasil inteiro, né? Então, se eu tenho um cliente que ele tem uma filial em Belo Horizonte, em São Paulo, em Minas Gerais, em Curitiba, né, eu consigo, né, que ele me atenda, né, através de um parceiro que eu vou me conectar. E dentro dessa conexão, você consegue fazer um processo de repasse, né, de atendimento. Né? Então, eu consigo concentrar o faturamento dentro de casa, e aí eu repasso, né, eu faturo e repasso isso para o meu parceiro. Então, é uma evolução que a gente tem do ponto de vista de atendimento, tá? Alex, só para complementar, eu achei super pertinente a fala da Joelma na palestra passada, no qual o SOC, ele, além de que ela foi até além, né? O SOC não faz as empresas só crescerem, elas fazem realmente aumentar de escala. Né? Então, hoje, o SOCNet, eu acho que é o grande responsável por trazer essa possibilidade de aumentar a sua escala. Porque hoje, para você ser uma clínica própria e aumentar, crescer, você precisa aumentar consultório, contratar médico, você precisa ter todo um crescimento a nível de espaço físico e atendimento próprio. E hoje, para você aumentar a escala, você tem hoje muitas empresas que a gente conhece que aumentam a sua escala sem necessariamente ter a sua própria equipe médica atendendo. Né? Tudo via SOCNet credenciamento. Né? Então, isso permite que muitas empresas que consigam crescer e escalar sem mesmo ter um grande corpo clínico embaixo de um custo operacional que envolve, né, o custo com médico, com profissionais de enfermagem. Então, eu acho que é um outro grande ganho que o SOCNet traz, essa possibilidade de escala, que foi muito bem pontuado pela Joelma na palestra passada. Complementando, Bernardo, a sua fala, nosso caso, por exemplo, nós não temos clínica própria. Né? A Expert não tem clínica, nenhuma clínica. Né? Todos os nossos atendimentos são na rede credenciada. Então, de fato, é uma decisão que você pode até passar a tomar, se você quer ter uma clínica própria, se faz sentido para você, se é o seu momento, de você ter uma estrutura, ou se você trabalha com parceiros. A gente começou, quando começou a Expert, até por uma otimização de recursos, capacidade de investimento, a gente não tinha como estruturar uma clínica, porque o custo é pesado. A gente fala de mão de obra médica e tudo mais, então tem um impacto financeiro muito alto, então a gente foi crescendo, conectando, né? É o poder da conexão, conectando com as clínicas e com os parceiros a nível nacional, e a SOCNet tem uma participação relevante nisso. Perfeito, meu amigo. O seguinte, mas vamos lá. Luiz, traga para mim um ponto aí que você entende, que Luiz e Bernardo, né? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta dupla aqui, né? Traz para mim, gente, do ponto de vista de redução de custo, tá? Né? Porque uma vez que eu tenho SOCNet, eu trabalho no digital, então eu tenho algumas reduções que eu devo considerar. E para o nosso público que está participando, o que vocês enxergaram como redução de custo na operação de vocês, ali na metodologia ali de conexão, pegando o gancho ali do Luiz, que hoje ele não tem uma clínica própria, né? Em termos de redução, o que vocês enxergam que esse processo trouxe dentro da empresa de vocês? Para você ter uma ideia, assim, o SOCNet com o digital, ele agrega muito nesse sentido. Então, é algo que a gente tem trabalhado muito forte, é viável. Para vocês terem uma ideia, a gente fez dezenas de exames, campanhas in company esse ano, com SOC digital. Então, qual é o ganho? A gente tem uma agilidade operacional e, consequentemente, otimiza custo, porque se eu faço no digital, eu não preciso ter um back-office aqui, tendo que lançar tudo na mão. Então,
eu ganho agilidade, segurança com a LGPD, porque daí eu não tenho que ficar trafegando documento que, teoricamente, são documentos sensíveis na mão de pessoas da operação. Então, a gente teve um ganho bem relevante esse ano, partindo muito forte para a questão do SOC digital, trabalhando, claro, que com parceiros da SOCnet, e tem sido incrível, né? O tempo de disponibilidade do dado, a questão da LGPD e a otimização de custo, tanto na questão do lançamento de tudo que é feito na clínica ou na campanha, como também no contas médicas depois, porque eu ganho agilidade também no processo de liberação de pagamento, no caso do meu parceiro, e vice-versa, né? Então, esse ganho operacional que a gente está tendo, é muito relevante mesmo. A gente tem ido numa pegada a gente só não faz campanha em company hoje no digital se o cliente não disponibiliza acesso à internet. Senão a gente faz 100% digital, tá? Com pré-atendimento, com enfermagem, depois o médico, laboratório. Então a gente faz tudo. Aí o parceiro lá na ponta faz o exame complementar, sobe. Então, os ganhos são bem relevantes, pessoal, bem relevantes mesmo. E aproveitando, né? Eu acho que o Luiz falou muito bem, mas pensando em redução de custos e também em agregar valor para o nosso cliente, né? Hoje você consegue entregar, dependendo da quantidade de exames complementares dentro de um atendimento na rede credenciada, um exame que é feito de manhã, dependendo, você consegue estar com o ASO postado no SOCGED, comunicado na social na mesma hora, né? Então, isso é um ganho que eu entendo que ser muito importante para os nossos clientes. Hoje é a era do tempo, né? O tempo hoje é o nosso recurso mais valioso, né? Hoje a gente vê que muitas empresas têm dificuldade de captação de funcionário, então esse processo seletivo e a contratação tem que ser mais eficiente. Então, eu acho que isso traz um ganho para o cliente também, para o nosso cliente no final da ponta, super relevante. E pensando em um outro ponto de economia, né, para a nossa operação, hoje, quem usa muito a rede credenciada, né, em múltiplas cidades, a gente tem a questão até dos malotes, né, dos kits que tem que ser enviados por correio, né? Então, dependendo de quantas localidades você tem e o grau de maturidade que os seus prestadores possuem, você tem que movimentar malotes, caixas em números super relevantes que impactam tanto a nível de logística, né, que você tem que ter um back-office para receber, para lançar, né, tudo isso dentro do prazo, senão você não consegue comunicar os prazos oficiais aí da social. Então, com o SOCnet, você consegue fazer isso tudo automático, né, a informação já está lá, dentro do seu modelo de prontuário médico, dentro dos seus critérios pré-estabelecidos do médico coordenador do PCMSO, né, você consegue ter você consegue até priorizar e conseguir facilitar o contato de condutas médicas dentro de um retorno ao trabalho de um profissional que talvez tenha um retorno um pouco mais complicado, que você precisa alinhar uma conduta médica com o médico examinador da clínica credenciada e o médico coordenador do PCMSO. Então, isso tudo você consegue fazer automático e facilitado esse contato por meio da ferramenta do SOCnet. Perfeito, pessoal, perfeito. Então, para aqueles que estão participando, para aqueles que estão vendo, para vocês entenderem o poder, né, da conexão SOCnet, né? O título, né, dessa apresentação que a gente está fazendo, o poder da conexão, ela gera oportunidade, né? Então, para você que é microempreendedor, para você que começou agora, né? O SOC, ele abre portas para você conseguir se conectar com um parceiro que é pequeno, um parceiro que é grande, um parceiro que é médio, e você consegue atender qualquer público, né? Então, independente do grau, do tamanho da empresa que você tem hoje dentro do seu portfólio, você consegue atender, né? Mas para isso você precisa ter um sistema, porque sem a tecnologia para aliar os seus processos, né, você não vai conseguir evoluir. Então, você acaba se restringindo
né, a uma localidade específica. Eu não consigo abrir ali um leque de atendimento, ou seja, eu consigo enxergar um horizonte maior, né, quando eu tenho SOC e eu faço esse processo, e até é uma troca, eu consigo dizer, né? Então, Bernardo, não seria uma troca, porque, imagina, né, eu busquei a ocupacional, eu tenho um cliente para ocupacional me atender. Naquele momento, a ocupacional, a expert está me atendendo, né? Mas pode ser que no futuro é a expert que precisa do meu trabalho ali na minha região. Então, é uma parceria de mão dupla, né? Então, todos ganham, né? Eu ganho, o SESMIT ganha, né? Ou seja, todos ganham quando você trabalha de forma uniforme dentro do SOC, né? E temos um outro poder, que é o poder de o SOC trabalhar para vocês, né? Então, eu trabalho de forma digital, o SOC ele vai me dar mecanismos para eu fazer controle de ASO, o SOC me dá mecanismos do colaborador extrair esse ASO, o SOC me dá mecanismos de eu fazer transmissão para o social, ou seja, o digital trabalhando para mim de forma ali automatizada, né? Mas, meus amigos, uma vez que ou melhor, deixa eu pegar aqui um insight para o Bernardo. Bernardo, eu não sou cliente SOC, beleza? Eu não sou cliente SOC, mas eu atendo a ocupacional, beleza? Não sou cliente SOC, eu não tenho sistema SOC. Existe alguma forma de eu atender a ocupacional não sendo cliente SOC, tá? Existe essa possibilidade? Alex, eu acho que recentemente foi uma nova solução que o SOC trouxe. Quase que um braço, né? É um braço do SOCnet. Hoje é uma tela específica para clientes, não clientes, né? Possam utilizar a ferramenta em uma tela um pouco mais simples, uma tela dinâmica, onde reúne todas as necessidades de um credenciado da ocupacional para poder prestar os atendimentos médicos e devolver todas as informações necessárias para que eu aqui, centralizado, consiga fazer as obrigações legais, né? Registrar no E-Social, fazer as convocações, fazer toda a parte legal necessária. Essa tela, se eu não me engano, ela chama SOC Credenciamento. Ela não tem um número específico, porque é uma tela que os clientes SOC não têm acesso. E basicamente é aquela clínica que ainda não tem o SOC, mas nós como usuários do SOC podemos passar essa informação para uma eventual clínica que não tem o SOC, para poder fazer um cadastro dentro, solicitando junto ao time SOC, e você consegue, por meio desse cadastro, ele atender todas as suas demandas numa tela mais simples e dinâmica do SOC para esse cliente, para essa clínica. Então, basicamente, mesmo aqueles locais onde é um local, às vezes, mais ermo, é uma cidade mais no interior, onde tem poucas clínicas ou não tem clínicas que utilizam SOC, você consegue, por meio da sua equipe, fomentar, né, trazer para uma clínica que não tem o SOC, para poder fazer esse cadastro e começar a utilizar e te entregar a solução, como você precisa receber os dados no final da ponta, de forma automática e de forma 100% legal. Né? Então, para nós que usamos o SOC, a gente usa a mesma tela, a gente vai receber como se estivesse lidando com um credenciado SOC. Mas para a clínica que não tem o SOC, ela vai estar numa tela otimizada, numa experiência de usuário muito simplificada e simples para ela poder usar, e te entregando tudo que você precisa para você conseguir aqui no final da ponta entregar o serviço. Então é uma tela super legal, é uma tela nova, ela não tem muito tempo que foi lançada, e para mim talvez foi um dos grandes ganhos que o SOC trouxe aí para os seus usuários, para poder fomentar ainda mais essa capilaridade do credenciamento a nível nacional em todo o território. Perfeito. E para você, tá, que ainda não é cliente SOC, ou para você que é cliente SOC, mas que tem aquele parceiro que não tem sistema, que você faz busca ativa de ASO, tem que ficar lá correndo atrás de documentação, né? Que tem essa dificuldade, pede para ele entrar no nosso site.
www.soc.com.br, lá ele vai ter um formulário que ele vai preencher, o nosso time de suporte entra em contato com ele, tá? Capacita, libera o acesso para ele, tá? Para que ele possa te atender. Então, vamos pegar um exemplo prático, né? A Expert, tá? Do Luiz, tá? Precisa que a empresa do Alex o atenda. Eu não tenho SOC, tá? Eu, empresa do Alex, entro lá no site do SOC, preencho um formulário, o meu time de suporte, né? O time Enge, time SOC, entra em contato com a empresa do Alex, né? Vai lá liberar um acesso, vai lá liberar os vídeos, tutoriais, vai capacitar a empresa do Alex a fazer esse processo de atendimento, e aí eu vou me conectar à empresa do Luiz. Por quê? O Luiz vai repassar um cliente dele para eu atender, né? Então, você tem essa possibilidade, né, de, mesmo não você tendo ali um prestador, como o Bernardo falou, que está numa região ruim de acesso, às vezes aquele prestador, ele já tem o seu sistema, mas vocês precisam que o atendimento seja no SOC, né? Então, você tem essa possibilidade que você pode estressar aqui dentro do SOC. E tudo isso, pessoal, para ele fazer esse processo de atendimento, inicialmente, é um processo que não existe custo, tá? Então, ele vai, óbvio, não, lembrando que nós liberamos um acesso, tá? É um acesso de credenciado. Você não vai ter a ferramenta que o Luiz teria, né? O SOC com todas as funcionalidades ali, né? É um acesso que é um facilitador, né? Para vocês conseguirem aí, vocês prestadores conseguirem atender ali o cliente final, né? Mas, pessoal, estamos caminhando ali, devagarzinho ali para o final, tá? O papo é muito legal, acho que a gente teria aqui bagagem para ficar horas e mais horas falando nisso, tá? Mas, Luiz, eu gostaria aí que você trouxesse para nós também, né, a sua visão, né, enquanto expert, tá? Dos diferenciais competitivos, tá? De quem tem uma estrutura de sistema, né, que se destaca, né, no seu portfólio de atendimento a nível nacional, que se destaca ali numa padronização de atendimento, que se destaca, né, em todo esse processo tecnológico, né, o que você enxerga, né, de diferencial competitivo de quem tem, né, um sistema que te dá essa possibilidade e quem não tem. Tá? Qual o diferencial que você enxerga, né, nesse ponto de vista de quem tem um sistema e quem não tem? Boa. Aproveitando a oportunidade, o que eu queria dizer aqui para vocês, pessoal? A Expert, quando nós começamos, ali com muita vontade de fazer acontecer, mas com pouco recurso, a gente precisou tomar algumas decisões. O primeiro colaborador que nós contratamos foi para trabalhar com credenciamento. A gente tinha uma visão de longo prazo de fazer um trabalho, né, a nível nacional. A gente entendia que a gente tinha potencial e competência para atuar de forma nacional. Então, a gente tinha o nosso primeiro colaborador, na época a Vanessa, foi contratada para desenvolver rede, certo? Aí entra a SOCnet, certo? Então, desde o início com o SOC, e desde o início numa estratégia de expansão de rede, que não para, né? Ela não para, ela vai, claro que tendo momentos que a gente tem que acelerar mais, menos, mas ela não para. Então, com essa oportunidade de conexão, conectando e expandindo a rede. Então, ter tecnologia, ter uma comunidade que você pode se conectar, isso é fantástico. Então, você sabe por onde você começar, porque às vezes por onde eu começo. Vou para o Google? Aonde eu acho com quem eu possa me conectar? Como eu faço parte de uma comunidade? Eu enxergo que hoje a gente vive um tempo de comunidades. As pessoas estão se encontrando para trocar e para fazer negócio junto. Então, esse é o ponto. A SOCnet traz esse diferencial. Eu tenho um ambiente, uma comunidade, onde a gente se conecta, gera oportunidade, e com isso eu vou trazendo diferenciais para o meu negócio.
Então, não tem como não ter sistema. Acho que se alguém está imaginando, está fazendo o ocupacional sem sistema, não tem como. Agora, a questão é, como é que a tecnologia que eu tenho ajuda com que eu me conecte e que eu consiga fazer a minha estratégia acontecer. E para nós aqui de forma prática, nesse momento, voltando nesse ponto, a SOCnet, o SOC digital, a gente entende como a bola da vez. Como esse processo da gente não só conectar, mas conectar com agilidade, com segurança jurídica e com gestão de receita e custo. Então, é por aí. Tem que ter uma tecnologia, é claro que a gente aqui vai recomendar sempre o SOC, né? Como é que eu uso em meu favor aquilo que o SOC me dispõe. O termo específico aqui é SOCnet. Então, bora conectar, bora potencializar e bora ir para o digital, galera. Né? A gente, inclusive, aqui dá preferência hoje para poder credenciar quem está no digital. Então, quando a gente olha lá na SOCnet, inclusive, procura um prestador e ele fala que ele tem um SOC digital, olha isso, porque não é só buscar lá na rede, é o que eu quero encontrar lá. Hoje eu quero encontrar lá parceiros, eu quero criar conexões, mas de preferência com quem é digital. E isso é estratégico, é um diferencial muito importante. Show. Bernardo, agora eu jogo a bola para você, tá? E aí dentro da ocupacional, tá? Até para a gente ir para os momentos finais, para a gente evoluir aí para a próxima palestra, tá? O que você entende que esse processo de conexão? Porque quando eu falo de conexão, eu não estou falando só de conectar base, é uma conexão de empresas, é uma conexão de pessoas ali que eu vou ter, né? É o meu portfólio que eu abro, né? É uma conexão que ela não tem fim, né? Eu posso ter ali um parceiro norte, sul, leste, oeste do Brasil, né? Então, para vocês aí da ocupacional, né? Qual foi o diferencial que você enxergou quando vocês começaram a utilizar ali o processo de conexão SOCnet? A gente brinca aqui na ocupacional que a gente tem um marco temporal que foi por volta de 2019, 2020, onde a gente começou realmente a explorar o SOCnet e a expandir o nosso time de credenciamento. Né? A ocupacional é uma empresa de Belo Horizonte, a gente tinha a maioria dos nossos clientes regionais aqui a Belo Horizonte, região da grande metropolitana de BH e Minas Gerais, e a gente começou a crescer na área da engenharia e a gente teve essa necessidade de expandir o nosso setor de credenciamento para atender às necessidades de nossos clientes. Né? Então, a gente estava conseguindo atender a parte de engenharia, mas a parte de credenciamento, essa capilaridade, a gente ainda não tinha essa expertise muito madura. Hoje, o setor de credenciamento aqui na ocupacional foi o que mais cresceu nos últimos 5 anos. Eu tinha 3 pessoas em 2019, hoje eu tenho 12, né, fazendo atendimento dentro da base. Hoje a gente gira em torno de 3.500 exames só na rede credenciada mês. Né? Então, assim, foi um crescimento muito relevante e utilizando a expertise do sistema. Né? Então, eu acho que é um grande diferencial mesmo a utilização do SOCnet, e hoje a gente caminhou para acho que o Luiz falou muito bem, né? O digital, hoje, os filtros que você tem na busca do seu parceiro dentro do SOCnet, eles são super relevantes, né? A gente dá sempre preferência para quem libera agenda, para a gente, para quem faz o ASO no formato digital, para quem atende 100% digital. Então, a gente consegue selecionar e criar conexões, validar os nossos fornecedores, né? Hoje eu falo que eu tenho um fornecedor em cada grande centro, né? É o meu fornecedor, é um parceiro que já atende dentro dos meus critérios, já atende dentro dos meus prazos, do mesmo jeito que a gente também atende a eles aqui a nível de Belo Horizonte, para quando eles precisam atender aqui na região. E o outro ponto que é super relevante, que a gente está começando a evoluir o uso também, é a utilização do SOCnet para a parte de engenharia. Buscar parceiros para executar medições, para executar treinamentos, para executar levantamentos ambientais, laudos, programas.
Então, a gente está dando a prioridade, em vez de eu procurar nos grupos do WhatsApp, procurar no Google, eu vou utilizar o SOC, porque eu sei que se eu tenho uma empresa que está dentro do SOCnet, que usa o SOC e tem essa maturidade a nível de operação, é uma empresa que eu consigo triar e achar bons fornecedores também na área de engenharia, né? Porque hoje a operação ela é composta de empresas que atuam em ambos os cenários, né? No ecossistema de medicina do trabalho e engenharia de segurança. Então, para a gente, isso é super relevante, que possibilitou a gente a expansão, aumentar a nossa escala, reduzir o nosso custo e realmente buscar, né, o próximo passo, né, romper a barreira do crescimento do físico, né, para você conseguir realmente expandir para o nacional. Perfeito, Bernardo. E para vocês que estão nos acompanhando, tá? O SOC, ele dá oportunidade para todos. Olha o Expert, o exemplo que o Luiz deu, tá? O Luiz começou utilizando o SOCnet, ponto, tá? Olha o Bernardo, começou com poucos colaboradores, hoje ele está com 3 vezes o número de colaboradores, né? Isso, você aliando a tecnologia, obviamente, ao suor ali, o trabalho, o dia a dia, né? E aí você, de novo, você prestador que está focando num processo só, você tem uma gama imensa de possibilidade. Se eu sou engenheiro, tá? E eu só trabalho ali fazendo avaliações ambientais, com a SOCnet, eu posso fazer outros processos, como o Luiz mencionou, fazer um in-company, pegar um médico, fazer uma parceria, né? Buscar ali parceiros que vão me atender, porque quem vende PGR, né? Também tem o PCMSO, né? Então, o SOCnet ele me dá essa possibilidade. E vou dar uma cereja no bolo, pessoal. Todo ano nós temos, o governo vai trazendo inovações que quem pensa fora na casinha vê oportunidades. A NR1 está aí. E o SOC já desenvolveu algo que é uma oportunidade para você se conectar com parceiros para você atender a nível nacional, né? E trabalhar no digital, né? Hoje o e-social, lá atrás, foi uma abertura de oportunidade, né? Nós tivemos o psicossocial, o toxicológico, que foi outra abertura de oportunidade. E agora a gente vai estar entrando aí numa outro nível de oportunidade, né? Ou seja, né? Quem tem o SOC, né, se destaca, né, no mercado, né? Então, você tem a possibilidade de criar conexões, criar parceiros e metodologias de trabalho a nível nacional. Meus amigos, partimos aí para o minuto final. Peço que vocês façam sua consideração e aqui eu já deixo ali o meu agradecimento por vocês estarem com a gente, tá? E que em nome da EIGE, obviamente a Aline vai entrar aqui também, vai fazer os seus agradecimentos, tá? Mas eu também agradeço a essa parceria de longa data. Muito Obrigada. bom, pessoal. Bora conectar, né? Aqui, espero que a gente saia daqui. Eu quero me conectar com o Bernardo, ainda não estamos conectados, né? Então, queremos sair daqui com conexões, com oportunidade de avançar com o SOC, com a SOCnet. A gente também está aqui à disposição para bater um papo, trocar uma ideia. Como você falou, e acho que é por aí, Alex, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, no sentido de que essa conexão não é uma conexão só sistêmica, né? É conexão de pessoas, e isso tem uma relevância muito significativa. Então é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. Foi um prazerzão trocar aí esse tempo com vocês e bater um papo. Valeu, um abraço para todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Viana. Obrigada, Alex. Que palestra de grande valor, viu? Tenho certeza que toda essa comunidade fez diversas anotações, está de fato engajada. E a SOCnet é uma ferramenta realmente muito poderosa para gerar negócios e alavancar diversas oportunidades. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, tá?